programa Saúde Total tem o patrocínio, em nossa clínica, sua saúde vem em primeiro lugar. Instituto Acerte. Compromisso com o seu bem-estar. Olá, muito boa tarde. Hoje é dia 4 de maio de 2025. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, meu amigo e minha amiga que acompanha a programação aqui na TV Capital. O Saúde Total está no ar e hoje para falar sobre um assunto que vem ganhando destaque na saúde, que é a biomedicina. E para bater esse papo com a gente, nós temos hoje um convidado de peso. Ele que é conselheiro federal do Conselho de Biomedicina e também professor de medicina. Nós vamos conversar sobre o crescimento e a procura pelo curso, vamos conversar também sobre educação médica, as possibilidades de atuação na área e, claro, também sobre a importância do biomédico no cenário atual da saúde. Mas antes de apresentar o nosso convidado, como sempre, você já sabe, comigo, ele que é a autoridade, quando o assunto é saúde, Dr. Wesley Medeiros, boa tarde. Mais um programa, doutor. Boa tarde, mais um programa, levando informação de qualidade para nossos telespectadores aqui da TV Capital. Meus irmãos, hoje nós temos aqui um convidado, um amigo querido, que nós nos conhecemos lá na época da cirurgia cardíaca. Ele faz parte aí do processo quando o paciente precisa ser operado lá do coração. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso, matar a saudade da nossa época antiga lá da cirurgia cardíaca. Mas hoje, né, como o nosso companheiro de bancada aqui, o Bruno, nos falou, nós temos aí a biomedicina. Biomedicina hoje foi um dos cursos mais concorridos, né, na UFG, no último vestibular da UFG. As faculdades públicas e particulares estão tendo um aumento da procura. E aí nós vamos levar para vocês aí, saber qual que é a importância no contexto médico, né, no contexto de atendimento à saúde do biomédico. O que que ele faz, o que que ele deixa de fazer, o que que agora está na moda também a questão da estética, junto com a biomedicina. Então você vê que o programa, eu até brinquei aqui, dá para fazer até 2 programas, principalmente porque o nosso convidado, meu amigo, Dr. Jeff, é um excelente profissional e com um extenso currículo, é professor, trabalha na área de educação e está lá no Conselho Federal de Biomedicina. Pode se apresentar, meu irmão. Muito obrigado, telespectadores do Saúde Total, Dr. Wesley, Bruno, muito obrigado por essa oportunidade. Meu nome é Jeff Chandler, é um pouco diferente. Sou biomédico, né? Um pouquinho. Bom, é um pouco diferente e sou biomédico de formação, atuo também na cirurgia cardiovascular, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e na educação, né? E entre outros temas que o programa tão brilhantemente escolheu para falar sobre uma profissão muito nobre, que muitas vezes é esquecida, que é a biomedicina. Dr. Jeff Chandler, a biomedicina, muitas pessoas acham que o biomédico só trabalha ali no laboratório, né? E essa área ela é muito mais extensa do que a gente imagina, né? Então eu queria que você fizesse um apanhado geral aí de onde que o biomédico atua, do que né, ele profissionalmente faz. Sim, muito boa pergunta, Bruno, obrigado. A biomedicina é uma profissão muito nova, a gente está falando de uma profissão que tem 50 anos. Enquanto a medicina ela é milenar, bastante conhecida, muito solidificada, a biomedicina é uma profissão que também é de apoio médico, né, apoio diagnóstico, e ela foi constituída principalmente para laboratório e para formar professores, aqueles professores que auxiliam na formação básica de vários cursos, entre eles a medicina. Hoje é uma profissão consolidada, nós temos mais de 35 áreas de atuação e vamos além do laboratório, passamos pela cirurgia cardiovascular, diagnóstico por imagem, atuamos também na cirurgia cardiovascular, autotransfusão, banco de sangue, vacinas. Durante a pandemia, nós tivemos a participação da biomedicina de forma ímpar, quando a gente fala na ECMO e também no desenvolvimento das vacinas. Então, é uma profissão muito ampla e que está sendo redescoberta pela população. Jeff, o que você acha? Por que está tendo essa procura, né? Está sendo redescoberto? Por quê? O mercado de trabalho está aquecido, está precisando de mais profissional, essas 35 áreas de atuação estão todas aquecidas, quais são as que estão sendo mais procuradas, né? Aí depois a gente caminha para falar exatamente das nossas áreas de atuação juntos, mas o que você acha? Essas 35 áreas, quais são as mais procuradas hoje, né? As subespecializações dentro da biomedicina? Dr. Wesley, a biomedicina ela tem como foco, basicamente, um profissional de área de saúde focado no diagnóstico laboratorial. Essa é a base do nosso curso.
E durante muito tempo, como bem disse o Bruno, as pessoas lembram do biomédico como aquele profissional do laboratório. Só que além do laboratório, nós atuamos na pesquisa, em inovação, em muitas outras áreas. Atualmente, a biomedicina ganhou muito destaque, tanto positivo quanto negativo, por meio da estética. Afinal de contas, o profissional que trabalha na estética, ele tem a capacidade de atuar de forma individualizada, sem necessidade de estar vinculado a um laboratório e um hospital, e isso faz com que essa grande onda no mundo de empreendedorismo chame a atenção para você ser dono do seu próprio negócio. Então, um dos fatores, eu acredito, que é justamente o biomédico poder atuar na estética. Quando eu falei do lado positivo, é justamente esse, do empreendedorismo. Mas a gente também tem um lado negativo, que muitas vezes profissionais que se passam por biomédicos, médicos e outros profissionais atuam e ganham de forma negativa as manchetes da televisão e dos jornais. Certo. Jeff, nós sabemos que existem regulamentações para essas ações aí dentro do campo profissional. Hoje está bem sedimentada essas regulamentações, ainda tem uma área de penumbra ali que não está bem definido, né? O próprio nome biomédico, às vezes o biomédico quer ser médico e aí o pessoal da medicina fica meio nervoso, mas a gente sabe, né, nós que somos, né, além de profissionais, somos professores também, nós trabalhamos com formação, nós sabemos que ensinamos que o principal é o paciente. Então essas regras estão bem claras, você que está lá no conselho, né? Você entrou agora para o Conselho Federal, então você está na dianteira, na vanguarda desse processo de regulamentação. Como está essa regulamentação? Isso é algo extremamente importante, principalmente para aquelas pessoas que querem fazer um curso na saúde e tem essa dúvida, né? Fala biomedicina, que nome bonito, né? É muito comum as pessoas confundirem com medicina. Pessoal, são profissões totalmente distintas, que são regulamentadas por lei e que têm as suas atribuições. No caso da biomedicina, é muito bem sedimentado o papel do biomédico. Os bons profissionais, eles são altamente reconhecidos no mercado. E a questão de delimitação de área é feita por meio de resoluções próprias do Conselho Federal de Biomedicina. Eu sou um conselheiro jovem, né? Nós assumimos há pouco mais de 5 meses o Conselho Federal. Foi uma revolução, foi o momento em que nós tivemos a maior renovação de toda a história da profissão, mais de 70% foi renovado, 50% da atual chapa é constituída de mulheres, acho que é importante a gente falar isso, dessa valorização. E na presidência nós temos o Dr. Edgar, que coloca de forma muito clara das resoluções do profissional biomédico. E as resoluções que determinam o profissional biomédico, elas delimitam as áreas de atuação. Infelizmente, eventualmente, nós temos essa confusão em todas as áreas, né? Assim como muitas vezes um ou outro biomédico, ou por desinformação, ou por um excesso de avançar um pouco mais, ele pode até adentrar em outras áreas. Isso ocorre em todas. Assim como muitas vezes, né, ocorre com o profissional médico, quando ele às vezes quer prescrever um processo fisioterápico, enfim, sendo que nós temos profissionais especializados para isso. Mas dentro das resoluções do Conselho Federal de Biomedicina, está muito bem claro o que cada um deve fazer. No entanto, o Conselho Federal de Biomedicina, ele normatiza e nós temos os conselhos regionais que fiscalizam esses profissionais. E quando existe essa barreira, ela é ultrapassada, é muito importante momentos como esse para que a população saiba que você tem o Conselho Regional de Biomedicina, federal, para você realmente verificar se aquele profissional está devidamente regulamentado e quais as áreas de atuação em que ele está habilitado e também fazer a denúncia quanto péssimos profissionais, que temos infelizmente em todas as profissões. Hoje tem aproximadamente quantos biomédicos no Brasil? No Brasil nós temos em torno de 145 mil biomédicos registrados nos conselhos, o que é uma população muito grande, e temos também cerca de 500 mil de estudantes de biomedicina hoje no Brasil. Chega a 500 mil? 500 mil de estudantes. Nossa. Para você ter uma ideia, você iniciou o programa falando, foi um dos cursos mais concorridos. Em várias faculdades, ele suplantou todos os cursos, inclusive os cursos tecnológicos estão na moda. Nossa, interessante, tá vendo? Muito... A Universidade Federal do Paraná, se não me falha a memória, foram mais de 170 alunos disputando uma vaga. Aqui em Goiás, hoje nós estamos com quantos cursos de biomedicina?
ultrapassam 15 escolas de biomedicina no estado de Goiás, para uma população de um pouco maior que 7 milhões de pessoas. E tem mercado, doutor, para essa leva de profissionais que está chegando aí? Bom, essa é uma pergunta muito interessante. Eu sempre costumo dizer, eu, Dr. Wesley, a gente tem outras atividades em comum, sempre há mercado para os bons profissionais. Se nós pegássemos essa pergunta e direcionássemos a um profissional da medicina, da farmácia, a dúvida seria a mesma. Existe mercado para todo mundo? Para os bons profissionais existem. E existem muitos nichos para atuação. Recentemente, nós tivemos a nova resolução de atuação que é na pesquisa clínica. Hoje, para se ter uma ideia, as multinacionais têm muitos bilhões de dólares para investir em pesquisa clínica e falta pesquisador. E o biomédico está habilitado para atuar. Né? Está habilitado, legalmente habilitado para trabalhar com pesquisa clínica. Só diferenciando, a pesquisa acadêmica é uma coisa e a pesquisa clínica é outra. Para o nosso público aqui ter a noção do que é isso, a pesquisa acadêmica é aquela que eu estou lá na faculdade, faço uma tese de mestrado, doutorado, muitas vezes eu trabalho com revisão bibliográfica, né? E a pesquisa clínica é quando eu tenho um centro de pesquisa em que, de fato, eu posso utilizar um ensaio laboratorial junto a seres humanos para verificar, por exemplo, a eficácia de um medicamento, de uma nova terapia, de um curativo, enfim. Existe uma gama muito grande de novos aparatos tecnológicos surgindo no mundo e o Brasil ele não pode ficar de fora, sendo que uma boa parcela dos profissionais da biomedicina hoje atuam até mesmo fora do escopo do que a gente chama de laboratório. Um detalhe importante, existem algumas, não sei se a gente pode falar marcas de multinacionais, mas multinacionais famosas no mundo inteiro hoje têm no seu staff de desenvolvimento profissionais da biomedicina. Cosméticos, shampoos, a maior marca que nós temos no Brasil de perfumaria, quem controla todo o controle de qualidade é um profissional biomédico, por exemplo. Eu ia te perguntar exatamente isso, né? Qual que é o segmento dessas multinacionais? O primeiro que nos vem à mente é a indústria farmacêutica. Sim. Que está em primeiro lugar em termos de, talvez, de pesquisa. Sim, a indústria farmacêutica é um dos campos de atuação. E Goiás conta com o segundo maior polo farmacêutico do país, né, aqui do lado de Goiânia, na cidade de Anápolis. E o biomédico também está inserido nesse contexto da pesquisa farmacêutica. E dentro da indústria farmacêutica, você precisa do controle de qualidade de água, controle de insumos, laboratórios de contaminação. Então, para cada área dessa, você precisa de um especialista. Por exemplo, o bromatologista, o microbiologista, para ter a qualificação desses materiais que geram insumos para a produção de medicamentos. Então nós temos também não sei se seria o termo correto, essas derivações. Sim. O biomédico, aí tem o micro... Isso, aí são as especialidades. Especialidades. Assim como, por exemplo, o Dr. Wesley, ele é médico e ele pode se tornar um cardiologista, cirurgião cardiovascular, pediatra e assim por diante. E são as especialidades. A biomedicina, assim como as demais áreas da saúde, você se torna um biomédico habilitado, especializado em uma determinada área. E aí nós temos diversas especialidades. Certo. Então o mercado está aquecido, então se for um bom profissional, tem espaço. Eu sempre costumo falar isso, né, Wesley? A gente sempre fala isso. Para bons profissionais, o mercado está sempre aberto. E para ser um bom profissional, nós sabemos que passamos pela vida acadêmica. Como que está, assim, já que você disse que teve essa expansão, como que está lá no conselho, a verificação desses novos cursos que estão abrindo, a qualidade deles, o MEC está regulamentando bem ou está só abrindo a toque de caixa sem qualidade? É muito importante essa pergunta, porque a gente tem que separar o que é a função do MEC. Quem regulamenta e abre cursos é o Ministério da Educação, e Cultura, MEC. O Conselho ele tem a normativa de regulamentar a profissão e fiscalização, e ele coloca as diretrizes. Sobre a fiscalização da qualidade, o que o Conselho consegue auxiliar? Um dos fatores é a DCN, que é a base curricular dos cursos. Assim que assumimos, uma das prioridades foi justamente reestudar para atualizar as DCNs, para que a gente tenha uma base de formação mais conectada com esse mundo moderno. Aquilo que a gente estudou na faculdade há 20, 30 anos, muitas vezes já não é uma verdade absoluta. Quanto à formação do profissional, é uma preocupação constante, tanto do MEC, quanto das instituições, quanto do Conselho.
E hoje nós vivemos num mundo que é totalmente diferente. E esse mundo diferente, ele leva algumas características que a gente deve levar em consideração. Primeiro é que as pessoas querem formar-se muito rapidamente, né? Se preocupam muito mais com o diploma do que com o aprendizado. Isso serve para a formação biomédica, formação médica, de forma geral. E quando a gente fala de qualificação, né, dentro da área de saúde, a gente precisa de profissionais que saibam ler corretamente, escrever corretamente, que tenham uma boa base. Tendo uma boa base, depois ele pode buscar em boas escolas as especializações em centros reconhecidos, para atingir toda essa gama de possibilidades que a gente falou até o momento. Jeff, o papo tá bom, mas a gente precisa de fazer um breve intervalo comercial. A gente está conversando com o Dr. Jeff Chandler, que é biomédico. Um instantinho só, não sai daí, a gente volta rapidinho. Cuidar da sua saúde é nossa missão. Desde 2023, o Instituto Acerte transforma vidas com um atendimento humanizado e excelência. Nossa equipe de especialistas renomados oferece serviços em cardiologia, reumatologia, psicologia e muito mais. Além disso, levamos informação de qualidade e consultoria para o setor público e privado. Instituto Acerte. Compromisso com o seu bem-estar. Voltando com o Saúde Total aqui na TV Capital e hoje recebendo o biomédico Jeff Chandler. O currículo do Dr. Jeff é bem extenso e para que você conheça melhor aqui o nosso convidado, eu vou tentar fazer um resumo aqui, Dr. Jeff. Vamos lá, Dr. Jeff Chandler, ele é biomédico, especialista em circulação extracorpórea, perfusão e critical care para cirurgia cardiovascular. Ele também é pós-graduado em análises clínicas e toxicologia, pós-graduado em hematologia e hemoterapia, em estética clínica, possui especializações também fora do país. É doutor honoris causa em cirurgia cardíaca minimamente invasiva e perfusão. Primeiro biomédico especializado em CEC no Brasil. CEC é um termo que é circulação extracorpórea, a gente pode explicar um pouco mais aqui sobre essa terminologia. E também foi o primeiro biomédico a presidir a Sociedade Brasileira de Circulação Extracorpórea. Primeiro biomédico também a coordenar especialização em cirurgia cardíaca minimamente invasiva. Ele também é CEO do Centro de Especialistas em Alta Complexidade, coordenador de extensão do curso de Medicina da Faculdade Íntegra, professor do curso de Medicina da Unifam, UniRV e da FAC AGD ali no setor marista, que traz muitos cursos aí de pós-graduação na área da saúde. Um abraço então aqui também para o Dr. Anderson Magalhães, né? Enfim, e também professor de diversas outras instituições. Jeff, então vamos lá, né? Que esse currículo dá para fazer uma série, né? Na verdade, não é nem programa. Era uma série que são assuntos extremamente importantes e interessantes, né? E um desses assuntos interessantes, às vezes não chega muito lá na população e a gente pode avançar nesse sentido, é a questão da circulação extracorpórea dentro da cirurgia cardíaca. Então hoje nós sabemos, né? Nós já trouxemos alguns cardiologistas aqui no nosso programa, né? É nossa área de atuação, né? A cirurgia cardíaca. Então nós temos um carinho especial e além de ter um carinho especial, a gente sabe que a doença que mais mata no mundo são as doenças cardiovasculares, né? E assim sendo, um dos tratamentos é o tratamento cirúrgico para algumas entidades nosológicas, né? Doenças propriamente ditas, né? Que a gente tem aí na nossa humanidade que atacam o coração e aí precisa de tratamento cirúrgico e a gente sempre ouve, né? Vou colocar uma ponte safena, entupir a veia do coração, né? Então nós temos essa oportunidade de fazer esse tratamento cirúrgico e dentro desse contexto cirúrgico existe um profissional, né, habilitado, que pode ser o biomédico, e você vai falar com mais propriedade isso aí para nós, que é, né, a questão da circulação extracorpórea, o perfusionista. O que é que um perfusionista faz dentro do contexto da cirurgia cardíaca, Jeff? É muito interessante a pergunta, um dado da Sociedade Brasileira
Sociedade Brasileira de Cardiologia mostra que no Brasil a gente tem cerca de 450 mil óbitos por ano em doenças relacionadas ao coração. Segundo o DataSUS, nós temos 40% de todos os óbitos no país relacionados às doenças do sistema cardiocirculatório. Então, é uma doença de preocupação muito intensa de toda a esfera governamental e de saúde pública. E os casos mais graves são aqueles que necessitam de cirurgia cardiovascular, propriamente dita. Nós dividimos a cirurgia em 3 profissionais, o anestesista, o cirurgião e o perfusionista. Esse normalmente ninguém sabe quem é, mas basicamente o perfusionista é aquele que vai ser o seu coração e seu pulmão durante a cirurgia. O cirurgião, ele vai fazer a abertura, operar, todo mundo sabe muito bem, consolidado, o que é o cirurgião. Mas para se operar um coração, eu preciso parar o coração. E olha só a responsabilidade. Aquela brincadeira, né, Jeff? Não tem como trocar o pneu com o carro andando. Exatamente. Né? Então, basicamente, o que a gente vai fazer? Nós temos o Dr. Wesley, também é da mesma área da cirurgia cardiovascular, já operamos pacientes conjuntamente. Então, nós precisamos fazer um desvio. O nome desse desvio, né, tem vários nomes, né, mas bypass, circulação extracorpórea, enfim. Nós drenamos o sangue venoso do corpo do indivíduo, né, do paciente. Esse sangue, ele é filtrado, oxigenado e reinjetado novamente. Só que ele é reinjetado de forma arterial. Então, nós excluímos da circulação o coração e paramos o pulmão. E assumimos todas as funções fisiológicas durante o ato cirúrgico. A biomedicina, ela abraçou muito a circulação extracorpórea, né? Eu já trabalho nessa área há 32 anos, já há bastante tempo. Nós temos mais de 18 mil pacientes operados com muitas equipes aqui de Goiânia. E a biomedicina hoje é responsável por quase 70% dos profissionais que militam nessa especialidade. É a grande quantidade de profissionais que atuam, sendo coração e pulmão. E aí nós fazemos o controle hídrico, hemodinâmico, pressórico e mantemos o paciente vivo sem coração e pulmão. E mais que isso, nós também paramos o coração conjuntamente com o cirurgião cardiovascular. Então a gente brinca que meio que o paciente, se você olhar no monitor, ele morreu, mas na verdade ele não morreu. Ele teve um desligamento do coração e tem um coração artificial que funciona. No final da cirurgia, né, tudo vai ser devolvido, as funções cardíacas, pulmonares, dentro de situações em que o paciente possa se recuperar. Embora pareça super complexo, ela é bastante rotineira. É uma das cirurgias mais comuns realizadas no mundo. Nós temos aí milhões e milhões de pessoas que já foram beneficiadas pela cirurgia cardíaca, que ainda é um grande receio da população, né? A gente brinca, né, o Dr. Wesley? Se a gente fala em cirurgia plástica, as pessoas ficam doidas para fazer. Mas uma cirurgia do coração ninguém quer. Ninguém quer. Nem de graça. Mas às vezes é necessário. E operando com a boa equipe, com um bom cirurgião, com um bom anestesista, com um bom perfusionista, junto com todo o corpo de um bom hospital, a cirurgia é extremamente segura. Os bons serviços de cirurgia cardiovascular têm um índice de sucesso que suplanta 95%. Então é muito alto frente a uma doença extremamente grave. Doutor, e esse procedimento também está presente quando a gestante ela corre um risco de morte, quando ela está com uma gravidez arriscada, e esse procedimento também é feito. A gente estava conversando ali antes do programa iniciar, queria que você explicasse um pouco sobre isso também. Na gestante nós temos 2 casos. Existe o caso da gestante que precisa passar por uma cirurgia cardiovascular, aí eu tenho uma complicação que você tem que fazer a perfusão em 2 organismos, né, o feto e a mãe. Aí você precisa de uma perfusão muito específica, com um profissional altamente capacitado. E nós temos também, nesse escopo da circulação extracorpórea, uma recuperadora de sangue. O que ela faz? Pega todo aquele sangue que passa no equipamento, lava, purifica, separa e devolve, diminuindo assim transfusões sanguíneas, infecções e reações imunológicas no paciente. Essa parte da autotransfusão intraoperatória, nós também utilizamos em outras áreas, como, por exemplo, na gravidez de alto risco, como acretismo placentário, placenta acreta, pré-creta, em que, nos casos mais graves, a paciente chega a sangrar cerca de 700 ml por minuto. Então, por melhor que seja o hospital, a equipe, o médico tem pouquíssimo tempo para estancar o sangramento. Quando a gente tem esse aparato, o sangue que está se perdendo, ele passa pelo equipamento e é devolvido ao paciente, mantendo o paciente estável, dando tempo que o cirurgião não tem para corrigir o sangramento. Hoje, Goiânia é um exemplo disso.
essa é a minha pergunta, se essa já é uma realidade aqui em Goiás. Já. Hoje, Goiânia conta com um grupo especializado nisso, que é o SEAC. Ele é o único grupo no Centro-Oeste que é especializado nesse tipo de tratamento. Temos hospitais e equipes que estão se especializando cada vez mais nisso. E um dado muito interessante, nós reduzimos, nos casos graves, o índice de óbito próximo de 90% para 0 até o momento. Depois de 4 anos, ofertando esse tipo de tecnologia a praticamente todos os hospitais. Excelente. Excelente notícia. Jeff, vamos, né, você falou aí, como eu havia dito, nós temos aí a oportunidade de fazer vários programas, tem uma série com tantos assuntos. Eu sou suspeito de falar, como você disse, né? É uma paixão antiga nossa, que é a cirurgia cardíaca. Hoje nós estamos afastados, mas de vez em quando a gente está lá junto, né? A gente já chegou ano passado a ter algumas oportunidades de cirurgias congênitas, né, infantis do coração, e o Jeff estava lá fazendo a perfusão. Mas agora você disse para mim que tem 15 faculdades, 15 escolas, né, de biomedicina aí, o pessoal se formando. E 35 áreas de atuação. Nessas atuações, a gente sabe que nós precisamos de formação. E aí eu queria, a gente já está encerrando aí bem rapidinho, você falasse aí da oportunidade, que você também é proprietário de uma instituição de ensino, que a gente também tem lá a parceria junto conosco. Nós sabemos da importância do aprendizado. Então, as pessoas que ouviu aí, o aluno de biomedicina que ouviu, que quer ser perfusionista, quer trabalhar com SEC, trabalhar com gestante, se profissionalizar cada vez mais através do ensino. O que você dá aí de dica? E pode aí falar um pouco aí do seu trabalho na área de educação. Rapidinho, que nosso tempo está curto, mas nós temos aí a oportunidade de falar. Bom, primeiro que a chave para o sucesso, ela passa pela formação. Então, hoje em dia não basta mais ter um diploma, eu preciso buscar centros de referência e com a internet, né, nós temos um mundo de conhecimento, mas todo mundo navega numa superficialidade absurda. Então, precisamos aprofundar em centros de qualidade. Nós temos aqui em Goiânia a Asgard Cursos, que é uma referência a nível nacional nessa área, em muitas outras, inclusive no ensino médico. Hoje nós temos a instituição que mais oferece cursos em áreas diferentes do país, né, localizada aqui no Centro-Oeste, e essa instituição, que é a Asgard Cursos, ela está aberta a toda a comunidade da saúde e de outros campos. Inclusive, é um projeto muito grande implementar cada vez mais a especialização na área médica, que também é um grande problema. Nós temos mais de 15 faculdades de biomedicina no estado de Goiás e outras tantas de medicina. E hoje a gente precisa qualificar cada vez mais esses profissionais para que a população seja melhor atendida sempre. Temos lá também a FAC AGD do setor marista. Exatamente, certo? Que fica ali no setor marista, no número 1944. Então, estão todos convidados para conhecer a estrutura, bater um papo sobre isso e nos seguir nas redes sociais. Eu sempre falo, a música do Legião Urbana é disciplina é liberdade, né? E eu também falo, conhecimento é liberdade, né? Então, a gente sabe que o conhecimento é importante. E aí, nós vamos chegando aí ao finalzinho do nosso programa, com outras oportunidades que vão vir para a gente falar mais de educação, de várias áreas de atuação aí que o nosso Dr. Jeff faz parte, certo? Então, agradecer pela presença e já está convidado para vir outras vezes, você ir de casa, levar aí os cursos da Asgard, levar o conhecimento na área da biomedicina e na área médica. Perfeito. Muito obrigado. A gente agradece muito aqui a presença do Dr. Jeff Chandler falando sobre esse assunto. Como o Dr. Wesley disse, né, dá para fazer uma minissérie aqui de assuntos. E lembrando, né, Dr. Wesley, você gostou desse programa? Então, indique ele para o seu familiar, para um amigo, para alguém que pretende fazer biomedicina, para nos seguir lá nas redes sociais. Isso, nós estamos no Instagram, no YouTube. Então, sempre lá no Instagram a gente coloca os próximos convidados dos próximos programas, assuntos sobre saúde em geral. É muito rico as informações que nós temos nas nossas redes sociais. Está aí na tela. Está aí na tela. O YouTube tem todas as edições do nosso programa Saúde Total na Capital. Só procurar lá Saúde Total TV e você tem acesso aí a todos os nossos conteúdos. Então, Dr. Wesley, até o próximo programa e para você, nosso telespectador, um bom restinho de domingo. Bom resto de domingo, se vemos no domingo e nas quartas-feiras às 22 horas. Um beijo no coração. Fiquem com Deus e até a próxima. Saúde Total na Capital.